Agora, existe um outro grupo, esse grupo da época da Reforma Protestante, e esse grupo, eles são chamados de anabatistas suíços, eles estão ali naquela região da Suíça, são membros da igreja de Zwinglio até então eles são partes da Reforma Protestante, por um lado, assim como Zwinglio aderiu à Reforma Protestante, assim como Calvino, né, todos esses grandes reformadores aderiram à Reforma Protestante. Essa igreja zwingliana, liderada por Zwinglio, também estava aderindo ao movimento reformado, assim com as ideias de Lutero. Cada um dos reformadores tinha alguma ideia peculiar, mas tudo está ligado no grande bojo da Reforma Protestante. Porém, alguns dos membros do grupo da igreja de Zwinglio começaram a chamar Zwinglio para que ele continuasse dando andamento à Reforma Protestante. Parece que, na perspectiva desses homens da igreja de Zwinglio, a reforma precisava avançar mais. Eles precisavam, então, caminhar mais na Reforma Protestante, porque, segundo eles, o sola Escritura exigia passos maiores na Reforma Protestante. Esses homens, então, diante da negativa de Zwinglio não concordou, ou seja, eles exigiam que Zwinglio seguisse as Escrituras e, portanto, batizasse apenas os crentes e negasse o batismo infantil. Este Zwinglio reformador não aceitou isso. A princípio ele ficou reflexivo, pensativo, mas depois ele decidiu não acatar essa ideia, e o grupo que estava sendo conduzido por alguns cabeças do movimento, como Balthasar Hubmaier e dentre outros, esse grupo então rompe com Zwinglio e saem desta igreja de Zwinglio, formam um grupo particular. Esse grupo particular passou desde então a ser chamado de anabatistas. Existe uma semelhança muito grande deste grupo com o grupo liderado por John Smith e aquilo que o John Smith fez ao formar aquela congregação na Holanda em 1608, que ficou conhecida como a primeira igreja batista geral da história. Esse grupo de anabatistas aqui, um século antes da formação da igreja liderada por John Smith, eles fazem algo interessante. Eles então, negando o batismo infantil, negando que o batismo infantil fosse um batismo das Escrituras, reconhecendo que o batismo infantil era um falso batismo, decidiram eles mesmos se rebatizar. Então eles começam a se rebatizar. O líder do grupo é rebatizado, eles foram a uma praça da cidade, inclusive o próprio Justo Gonzalez, para quem conhece a sua obra em português, ele, em um dos capítulos em um dos fascículos do seu livro História do Cristianismo, ele vai trazer um retrato dessa cena, né? um retrato que eu me refiro a uma narrativa dessa cena, e ele diz então que esses homens que romperam com a igreja de Zwinglio vão até uma praça da cidade, a principal praça da cidade, negam publicamente o seu batismo e batizam-se ali uns aos outros numa fonte da cidade. Então eles tomam o batismo, e vale também lembrar aqui que o batismo desses homens foi o batismo por afusão. Eles derramavam água sobre a cabeça, né, e assim se batizavam, como a Igreja Católica fazia na forma, ou seja, batizando, derramando água sobre a cabeça. E eles fizeram isso negando o seu batismo infantil, realizado quando eram bebês, e reconhecendo que o batismo era apenas para os homens e mulheres que podiam confessar a Jesus Cristo e arrepender-se dos seus pecados. Esse grupo ficou sendo chamado como os anabatistas suíços ou os anabatistas radicais. Claro que junto com ele, outros grupos que também passaram a ser chamados anabatistas pelo fato de rebatizarem foram incluídos como sendo anabatistas. Mas geralmente na historiografia você vai encontrar esse grupo sendo destacado dos demais porque eles são chamados de anabatistas suíços ou zwinglianos. Então essa referência é a este grupo que rompeu com o Zwinglio e passou então a batizar
a si mesmo e a partir de então batizar apenas crentes que buscavam a sua igreja. Então, segundo essa teoria, e essa teoria tem uma dupla vertente, segundo essa teoria, os batistas surgem desse grupo liderado por Balthasar Hubmaier, um dos líderes desse grupo. Esse grupo surge então do grupo que era da igreja de Zwinglio, que são os anabatistas suíços. A partir de então, influenciados por esse grupo, os batistas vão mais tarde aparecer. Mas segundo eles, estes homens aqui se espalharam por outras igrejas mais tarde e levaram a sua perspectiva evangélica, a sua perspectiva de fé para outras pessoas que acabaram aderindo às suas ideias e formando igrejas, segundo eles, batistas, mas a origem toda está aqui com os anabatistas suíços. Então, essa origem na Idade Média, a origem dos batistas a partir dos anabatistas no período da Idade Média, ela tem essa dupla vertente. Por um lado, alguns defendem que são os anabatistas valdenses que deram origem aos batistas. Por outro lado, alguns vão defender que são os anabatistas suíços ou zwinglianos que deram origem aos batistas. Isso tudo, pessoal, é celebrado por alguns historiadores. Nós vamos ter defensores de todos os lados, uns defendendo essa primeira posição, junto com os valdenses, outros defendendo a posição junto com os suíços, os zwinglianos. Nós vamos ter nesse bolo vertentes, e são vertentes realmente importantes para serem observadas.